Então, minha galerinha aí do nono ano aí, tarde, certo? Os dois nono ano. Pessoal, agora a gente vai ver aqui um pouquinho a parte aqui de geometria, certo? A questão de semelhança de triângulos. Bastante importante, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, pessoal, que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Congruente e semelhante são duas palavras totalmente diferentes, ok? Então, algo ser congruente e algo ser semelhante são coisas totalmente diferentes, ok? Então, congruente, pessoal, é algo exatamente igual. Então, são exatamente igual, não tem nenhum tipo de diferença, ok? Então, semelhança, então é só algo que é semelhante. Às vezes eles não possuem as mesmas medidas, mas eles são semelhantes, ok? Então, por exemplo, duas pessoas quando eles nascem gêmeos, eles não são exatamente iguais, eles são semelhantes um ao outro. Um vai pensar diferente do outro, então um pode ter algo que não diga que eles são exatamente igual, vai diferenciar em algo. Então eles são o que? Semelhantes. Então, pessoal, o que a gente vai estudar aqui não é congruência. O que a gente vai estudar aqui é semelhança, em relação a triângulos. Então, a gente não vai trabalhar congruência de triângulos, a gente vai trabalhar semelhança de triângulos, ok? Então, a gente vai ver quando é que dois triângulos eles são semelhantes, ok? Então não quer dizer que esses dois triângulos eles são exatamente iguais, então eles são semelhantes. Então, pessoal, nesse primeiro slide aí tem dois triângulos que eles são o que? Congruentes. Então ele possui três lados iguais, olha. A figura A e a figura B, se a gente vê, eles têm os três lados de mesma medida. Então as figuras acima elas são congruentes, pois possuem mesma forma. Além, pessoal, dela possuir a mesma forma, os seus lados ainda são iguais. Então, esses dois triângulos eles são exatamente iguais. O que pode levar a deduzir que os ângulos correspondentes também vão ser iguais. Então, se eles têm os três lados iguais, consequentemente ele vai ter o quê? Os três ângulos iguais. Mas esse aqui é um exemplo de congruência. Então, esses dois triângulos eles são congruentes porque eles são exatamente iguais. Ok? Além de eles terem o mesmo formato, eles não têm as mesmas medidas. Então, eles são que exatamente iguais, eles são congruentes. Só para vocês entender essa questão aqui, essa diferença, vamos ver aqui um exemplo. Então vamos lá, a diferença de congruência de triângulo e a diferença de semelhança de triângulo, pessoal. Se a gente olhar para esse primeiro retângulo aí de cima, da parte de cima, tem dois triângulos. Esses dois triângulos, eles são exatamente iguais, eles têm as mesmas medidas, têm o mesmo formato e têm as mesmas medidas, ok? Eu não coloquei as medidas aí, mas eu só peguei Ctrl C e Ctrl V do outro lado, então eles são exatamente iguais. Agora, se a gente olhar para esses dois triângulos de baixo, eles não são iguais, mas a gente vai ver depois, eu não coloquei medidas, mas eles são semelhantes. Eles são semelhantes, porque eles têm os mesmos formatos, eles têm o mesmo formato. O que muda é como se foi o que eu fiz. Eu só peguei esse triângulo menor e aumentei o tamanho dele, sem modificar nada, pessoal. Sem pegar esse triângulo, eu não modifiquei ele nada. Como assim? Imagina, pessoal, eu acho que você já deve ter feito alguma edição de foto. Você editou uma foto, cortou a foto, aumentou um pouquinho a foto. Não sei se vocês já fizeram isso algum dia. Mas é o seguinte, imagina se você pegar, quem já fez alguma edição de foto, aumentou ela, diminuiu ela, o que acontece? Se você não pegar essa foto e aumentar ela, se você não aumentar ela proporcional, o que vai acontecer? Por exemplo, se for uma foto de uma pessoa, ou essa pessoa aumentar de maneira não correta, o que pode acontecer? A pessoa vai ficar muito gorda, ela vai esticar só para os lados. Um exemplo, vamos lá, vou pegar aqui um exemplo. Olha, eu vou continuar aqui com os triângulos, certo? Que a gente vai estudar sobre os triângulos. Então vamos lá. Calma aí. Deixa eu apagar aqui. Então vamos lá.
você tem esse triângulo aqui. O que eu estou querendo dizer? Se eu aumentar ele aqui pegando nos lados, se eu fazer isso, ó, ele está nesse formato aqui. Calma aí. Pronto. Eu vou usar esse triângulo aqui. Ele está aqui, certo? Aí se eu pegar esse mesmo triângulo aqui e colocar ele aqui, se eu pegar, pessoal, e aumentar ele dessa maneira, ó, esse triângulo aqui, ele é igual a esse. Eu só peguei Ctrl C, Ctrl V, ok? Eles são congruentes. Agora, se eu pegar e fizer isso aqui, esse triângulo e esse triângulo aqui, eles são totalmente diferentes. Eu fiz uma modificação e ficou algo desproporcional. Ficou algo desproporcional. Então, isso que vai acontecer numa foto. Se você pegar e aumentar a foto só de lado, essa pessoa ela vai ficar totalmente desproporcional, ok? Então ela vai ficar um pouco larga dos lados, então, falando no popular, ela vai ficar um pouco mais gorda. Então, às vezes, por exemplo, a pessoa que é uma pessoa magra, que ela quer ficar um pouquinho mais forte na foto, ela faz isso, né? Ela estica somente para os lados. Agora, se eu fizer, pessoal, o seguinte, se eu pegar agora, calma aí, se eu pegar agora esse mesmo triângulo, e se eu pegar aqui em um dos cantos, se eu pegar nesse canto aqui, ó, esse triângulo e esse triângulo, o que foi que eu fiz? Eu aumentei esse triângulo de maneira proporcional. Do mesmo tanto que eu aumentei na largura, eu aumentei no comprimento. Então, esse triângulo e esse aqui, eles deixaram de ser congruentes, mas eles são o quê? Semelhantes. Ok? Eles são semelhantes. Por exemplo, se esse triângulo aqui é a mesmo comprimento, a mesma coisa que eu aumentei de largura, eu aumentei de comprimento. Então, eu aumentei esse triângulo de maneira proporcional. Então, esses dois triângulos, eles são o quê? Semelhantes. Ok? Então, a gente vai estudar semelhança de triângulos. Ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido a introdução. Então, vamos lá. Continuando aqui o nosso assunto. Então, vamos lá. O que a gente vai ver é semelhança de triângulos. Aí, agora observe as seguintes figuras. A gente tem figura A e tem figura B. A gente olhando, pessoal, essas duas figuras, elas têm três lados diferentes. Ó, essa figura A, ela tem lado 3,5, 8,5, ou 3,5, 13,5, 18,6 e 18. A figura B, pessoal, ela tem 4,5, 6,2 e 6. Ok? Mas, pessoal, se a gente observar, foi o que aconteceu. Como eles têm os três ângulos iguais, o que aconteceu é que se eu pegar a figura A, ela só diminuiu proporcionalmente. Foi o que aconteceu. Ó, note que os lados correspondentes dos triângulos A e B são proporcionais, pois as razões entre as medidas dos mesmos são iguais, ou seja, foi o que ela fez, pessoal. Ela observou na figura A, se você pegar o 13,5 e dividir por 4,5, 13,5, você dividir aqui ó, por 4,5, vai dar 3. Se você pegar o 18,5 e dividir por 6,2, vai dar 3. Se você pegar o 18 e dividir por 6, também deu 3. Então, pessoal, isso mostra, quando a gente faz essas divisões com esses lados correspondentes, isso mostra que todos eles, quando foi dividido, deu o mesmo resultado. Se deu o mesmo resultado, é porque esse triângulo ele diminuiu proporcional. Então, em todos eles, em todas essas medidas, elas foram divididas por 3, ok? Se você pegar 13,3, 3,5 e você, por exemplo, dividir, se você dividir por 3, vai dar o quê? Vai dar 4,5. Se você pegar o 18 e dividir ele por 3, vai dar o quê? 6. Se você pegar o 18,6 e dividir também por 3, vai dar o quê? 6,2. Então,
como todos eles foram divididos pelo mesmo número, tem que dividir pelo mesmo número, então isso quer dizer que esses dois triângulos eles são o quê? Semelhantes, ok? Vamos ver aqui um exemplo. Então, pessoal, aqui um exemplo. Eu tenho esses dois triângulos, eles são semelhantes, porque eles têm os três ângulos iguais, ok? Então aqui tem um ângulo de um tracinho, o ângulo de dois traços e o ângulo de três traços. E embaixo também a gente tem um ângulo de um tracinho, dois tracinhos e três tracinhos. Aí, pessoal, a gente tem que tomar cuidado, porque esse triângulo de baixo, ele está invertido. Ele inverteu o triângulo de baixo. Então, tomar cuidado, porque os ângulos eles não estão na mesma ordem. Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, vamos lá. O que você vai fazer? Eu quero saber, pessoal, quem é o valor de x e o valor de y. Então, a gente vai pegar as razões. Porque como esses dois triângulos eles são semelhantes, então as medidas desse igual não, são proporcionais a essas medidas aqui. Isso quer dizer o que, pessoal? Só que eu tenho que pegar essas medidas sendo correspondentes. Então vamos lá, você tem que tomar cuidado o seguinte. Se a gente observar, quem está de frente aqui para o ângulo de um tracinho, eu vou fazer o seguinte, eu vou pintar esse ângulo de um tracinho de vermelho, eu vou pintar esse ângulo de dois tracinhos de azul e esse de três tracinhos de verde. Então a mesma coisa eu faço aqui, três tracinhos de verde, de um tracinho de vermelho, dois tracinhos de azul. Ok? Então, vamos lá. Qual é a medida, pessoal, que está de frente para esse ângulo de azul? Ó? É o 6. Então, eu vou colocar aqui o 6. Coloco o 6 aqui. Agora, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. Essa medida 6, ela é proporcional a um desses lados aqui, desse triângulo aqui de baixo. E esse lado aqui de baixo, eu tenho que pegar esse lado 6, ele está de frente para o ângulo vermelho. Quem está de frente aqui para o ângulo vermelho? É o 15. Ok? Então, aí a gente coloca o 15 aqui embaixo, porque eles são proporcionais, são correspondentes, eles estão todos dois de frente para o ângulo vermelho. Então, continuando. Isso aqui vai ser igual. Agora, pessoal, olhando para esse triângulo de cima, pessoal, você pode fazer de duas formas. Você pode pegar o triângulo menor com o triângulo maior, ou você pode pegar o maior com o menor. Essa ordem não importa. Só que se eu comecei do menor, eu tenho que terminar com o menor, certo? Se eu peguei, por exemplo, eu peguei aqui o 6, agora eu não posso começar daqui, eu vou começar daqui do pequeno de novo, ok? Então vamos lá. Quem está de frente aqui, pessoal, para o ângulo verde? Quem é a medida que está de frente para o ângulo verde? Ó, é o 4. E aqui, quem está de frente para o ângulo verde? É o y. Isso quer dizer o quê? Que o 4 está para y. 4 está para y. Ok? Agora, pessoal, falta aqui o 2, né? O 2, pessoal, ele está de frente para o ângulo azul. Quem está de frente aqui para o ângulo azul? É o x. Isso quer dizer que o 2 está para x. O 2 está para x. Pronto. Armei a minha conta, pessoal. Como eles são triângulos semelhantes, então essas medidas são proporcionais, ok? Então vamos lá. Agora, pessoal, é o seguinte. Eu quero saber quem é x e quem é y. Então, aqui a gente tem três frações. Tem a fração vermelha, a verde e a azul. Se você pegar, a gente vai fazer aqui, pessoal, a regra de 3, certo? Meio pelos extremos. Se eu pegar essas duas frações aqui, a azul com a verde, eu não vou chegar em lugar nenhum, porque eu tenho duas letras diferentes aí. Eu tenho um x e tenho um y.
Então não vai compensar para mim. Então o que você vai fazer? Se a gente observar essa fração, ela não tem letra, só tem número. Então a gente vai ficar de olho nela. Se eu quero saber primeiro o valor de y, eu vou pegar essas duas. Por quê? Se eu pegar essas duas, se a gente olhar dentro desse quadrado azul, a gente só tem uma letra dentro dele. Então eu vou pegar as duas. Fazendo aí, pessoal, meio pelos extremos, meio pelos extremos, vai ficar o quê? Que 6y vai ser igual a 15 vezes 4 vai dar 60. Isso quer dizer que o y, 60 dividido por 6, isso quer dizer que o y vai ser 10 centímetros. Pronto, achei o y. Agora você quer achar o x. Para a gente achar o x, pessoal, a gente tem duas maneiras. Eu posso pegar que o 6 está para 15, eu posso pegar essa fração, é igual a 2 sobre x. Deixa eu só pegar o Ctrl+C, Ctrl+V para não precisar apagar. Então, 6 sobre 15 vai ser igual a 2 sobre x. Eu posso pegar o 2 sobre x aqui. Eles também são proporcionais. Então, primeiro eu peguei esses dois. E agora eu vou pegar esse com esse, ó. Calma aí. Eu vou pegar 6 sobre 15 com 2 sobre x, ó. Eu posso fazer isso. Então, fazendo aqui o meio pelos extremos, vai ficar o quê? Que 6x é igual a 30. Isso quer dizer que o x é igual a 30 dividido por 6. Isso quer dizer que o x tem que ser igual a 5 centímetros. A outra maneira, pessoal, agora, como eu já sabia quem é o y, agora como eu descobri quem é o y, eu poderia pegar esses dois aqui, ó. Aí eu poderia ter pego esses dois aqui, porque eu já achei o valor de y. Aí, como eu quero saber o valor de x, ó, então é o seguinte, ó, no lugar do y, como eu já achei quem é y, no lugar do y eu poderia botar o 10, porque o y é igual a 10, e fazer o meio pelos extremos. Aí ia ficar o que? 4x vai ser igual a 20. Isso quer dizer que o x é igual a 20 dividido por 4. Isso quer dizer que o x é igual a 5. Então vai dar o mesmo valor, ok? Então já achei o valor de x e o valor de y. Então o x tem que medir 5 e o y tem que medir 10. Para a gente ver, pessoal, como realmente está certo, o que eu vou fazer? Ó, por exemplo, nesse triângulo maior, essa medida y, que é 10, ela está de frente para o ângulo verde, né? Quem está de frente aqui para o ângulo verde? O 4. Se eu pegar, pessoal, o 10 e dividir por 4, ok? Só para a gente ver que realmente está certo. Ó. Se eu pegar o 10 e dividir por 4, vai dar 2,5. É só lembrar de dinheiro, né? Se eu pegar 10 reais e dividir para 4 pessoas, fica 2,50 para cada. Ok. Agora, quem é o lado, pessoal, que é proporcional ao x, que é 5? Ó. Só lembrando que o x está de frente para o ângulo azul. Quem está de frente aqui para o ângulo azul é o 2. Se você pegar o 5, pessoal, e dividir por 2, vai dar o quê? 2,5. E se você pegar o 15, que está de frente para o ângulo vermelho, com o 6, que está de frente para o ângulo vermelho, se você pegar o 15 e dividir por 6, também vai dar 2,5. Como apareceu o mesmo número, 2,5, 2,5, 2,5, é porque realmente está correto. Então, a razão de semelhança dessas figuras aí foi de 2,5. Isso quer dizer o quê? Que cada lado, pessoal, aumentou 2,5. Aumentou 2,5 não, desculpa. Dobrou 2,5. Dobrou não, foi multiplicado por 2,5, desculpa. Então, ó, por exemplo, eu poderia fazer o inverso. Se eu pegar aqui esse 2 e multiplicar por 2,5, pegar o 2, multiplicar por 2,5, vai dar o quê? Vai dar
5. 2,50 vezes 2. Se você pegar o 4 e multiplicar por 2,5, vai dar o quê? Vai dar 10. Se você pegar o 6 e multiplicar por 2,5, vai dar 15. Ok? Então, a gente vai trabalhar muito com esse tipo de questão, ok? Então, pessoal, até a próxima. No próximo vídeo a gente vai ver os casos de semelhança de triângulo. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês aprendam é isso aí, ok? Então, um abraço, até a próxima.